Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Mila, a sua instrutora teórica e o vídeo hoje tá bom, tá falando sobre documentos, completaço, com todas as informações, tudo, presta atenção no que eu vou te falar. Tudo o que eu tô falando aqui é pergunta de prova. Então, a partir desse momento até o final desse vídeo, é tudo informação que pode cair na sua prova. Então, se liga, presta bastante atenção que tem muita coisa boa e pegadinha também para você não cair. Antes de começar o assunto, o que você vai fazer para sua prof querida do coração? Se inscreve no bendito do canal, ativa o sininho de notificação e dá um like, curte o meu videozinho, ok? Olha só, gente, quais são os documentos do veículo, quais são os documentos do condutor? Esse tipo de questão cai bastante na prova. E aí, eu não vou ficar falando o tempo todo assim, isso é pergunta de prova, isso é pergunta de prova, isso é pergunta de prova, porque, cara, na moral, tudo que eu vou falar aqui cai na prova. Então, fica atento, vai anotando tudo, vai pegando todas as informações e assistindo o vídeo para que você não perca nenhum conteúdo, tá bom? Mila, é muita coisa, tô perdido. Adquire meu e-book, o link tá na descrição, que aí você vai só rolando no seu telefone ali o que eu tô falando e você vai vendo junto no e-book. CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, e o CRV. Só que antes de entrar em detalhes sobre esses documentos, eu preciso que vocês tenham em mente o seguinte: é dever do Estado fazer a fiscalização relacionada a documentos e veículos, mais especificamente do Detran. Tudo que é assunto relacionado a condutor e veículo é de responsabilidade do Detran de cada estado. E isso você precisa ter em mente. Isso você precisa saber. Por quê? Tem muitas questões na prova sobre de quem é a responsabilidade dos documentos. E aí, se você for tentar lembrar todas as perguntas, velho, você não vai conseguir gravar. É muita coisa para você. Então, eu acredito que seja mais fácil você saber, você entender que tudo que é assunto relacionado a condutor e veículo é de responsabilidade do Estado. E o órgão que fica responsável por isso é o Detran, para que você consiga criar uma linha de raciocínio para você responder legal na prova. Então, exemplos de questão aí. Caso seja necessário, o proprietário poderá pedir a segunda via do seu CRLV no... Aí a resposta... Detran, CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Então, veículo, Detran. É função do Detran expedir e caçar CNH. O que é CNH? Carteira Nacional de Habilitação. Então, são um monte de perguntinhas assim. Então, eu acredito... Pô, tá, jura? Alarme. Então, Carteira Nacional de Habilitação é assunto de quem? Do condutor. E a função é do Detran. Então, é mais fácil você entender isso para que você consiga responder lá na sua prova. Tá bom? Foi tranquilo aí, vai criar bonitinho essa linha de raciocínio. Tudo que é assunto relacionado a condutor e veículo é de responsabilidade do Estado, mais especificamente do Detran. Então, se não tem um nomezinho lá do Detran, mas está escrito Estado, opa, é função do Estado, assunto relacionado a condutor e veículo. Então, eu vou procurar uma opção que está ali que tem a ver com isso. Foi? Agora sim, documentos do veículo. CRV, Certificado de Registro do Veículo, e CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. O CRV, ele é o documento quando você compra um carro, uma moto, você precisa registrar esse veículo no Detran, e aí vai ser emitido um CRV. O CRV ele não tem data de validade, mas sempre que você for fazer algo com este veículo, você precisa fazer essas alterações no CRV, porque é sua obrigação manter os seus dados atualizados junto à base de dados lá do Detran, tá bom, gente? Então ali no CRV vão constar as informações do seu veículo, tipo, cor, modelo, placa, ano, informações do proprietário. Quando você emite um novo CRV? Quando você vai mudar de endereço. Então, por exemplo, a Amanda morava em São Paulo e era proprietária de uma motocicleta. A Amanda se mudou para o Rio de Janeiro. O que a Amanda precisa fazer? Expedir um novo CRV informando com esse endereço novo, com esse endereço
atualizado. Outra também que é bastante na prova, você vai alterar a característica do seu veículo. Você precisa informar isso ao Detran, fazendo essa alteração no seu CRV. Perguntas de prova específicas aí. Para alterar a característica do seu veículo, quanto tempo você tem para informar isso ao Detran? Imediatamente. A resposta: conduzir veículo com cor ou característica alterada. Qual que é a infração? Grave. Como que o condutor pode ser punido em relação a isso? Multa e retenção. Como é uma infração grave, R$ 195,23 de multa, tá bom? 5 pontinhos na sua carteira, então fique atento. Quando você muda a categoria do veículo, essa mudança será feita no seu CRV. E quando você vende o veículo, você vai fazer uma transferência de propriedade, também faz essa mudança no CRV. Transferência de propriedade, 30 dias para poder fazer, tá bom? Não fez em 30 dias, infração de trânsito média, 4 pontinhos na sua carteira. Na prova, a que cai com mais frequência é quanto tempo esse proprietário, tem para poder informar o Detran essa transferência de propriedade. 30 dias. O outro documento que o veículo possui é o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. O CRLV, ao contrário do CRV, ele tem data de validade, ele vale por 12 meses. Segundo o artigo 130 do Código de Trânsito Brasileiro, os veículos para circular em via pública, veículos automotores, eles têm que ser licenciados anualmente pelo Estado, pelo Detran. Essa norma se aplica aos veículos automotores, elétricos, já ia falar de propulsão humana, desculpa, articulados e reboque e semi-reboque, tá bom? Essa questão cai na prova e lá a resposta que você normalmente encontra como correta são veículos articulados e semi-reboque, tá? Mas todos esses aí que eu acabei de falar, eles também para circular em via pública têm que ser licenciados anualmente. Aqui no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente, antes tinha aquela vistoria anual, né? Que você era obrigada a ir lá vistoriar, um saco aquilo que você perdia, um mó tempão, aquela porcaria. O povo montava o carro, pegava o macaco com o primo, o estépico chegado e não sei o que, com não sei mais o quem, chegava lá, não passava ainda na bendita vistoria. Acabou isso, porque infelizmente não era real, né? Igual eu tô falando, o povo montava o carro e agora para você licenciar o seu veículo, você tem que fazer o pagamento das taxas, tá bom? Além de você ter que pagar o IPVA, que é o Imposto sobre Veículos Automotores, lembrando que o IPVA, ele é um imposto estadual, então cada estado tem a sua alíquota específica. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, se o seu veículo ele tem gás GNV, você tem um descontaço no pagamento do IPVA. Então, cada estado aí decide como será cobrado esse valor, tá bom? Além do pagamento do IPVA, você também tem que pagar o seguro DPVAT. O seguro DPVAT, ele indeniza vítimas de acidentes de trânsito. Mesmo que você não seja proprietário de um veículo automotor, caso você tenha sofrido um acidente de trânsito, você tem direito a requerer o seguro DPVAT. Proprietários de veículos automotores, desde 2019, eles não estão sendo obrigados a pagar o DPVAT, tá, galera? Por quê? A seguradora que administrava o seguro DPVAT, ela tá com suspeita de fraude. Ah, meu Deus, que isso? Que escândalo! Algo ligado ao governo com suspeita de fraude. Nossa, que absurdo isso. Enfim. A seguradora que administrava tá com suspeita de fraude e a grana que tem lá é mais do que suficiente para indenizar as vítimas aí de acidentes de trânsito. Então, proprietários de veículos automotores, desde 2019, não são obrigados a pagar o DPVAT, até ter grana em caixa aí para poder fazer o pagamento dessas vítimas. A partir do momento que essa grana acabar, aí a galera vai ter que voltar a pagar novamente. Hoje em dia, quem está administrando o DPVAT é a Caixa Econômica Federal. Falou? Então, pessoas, seguinte, os documentos do veículo são CRV e CRLV. O de porte obrigatório, CRLV. O porte do CRLV só não é obrigatório se no momento da fiscalização o agente de trânsito tiver um equipamento com acesso à internet. Pessoas queridas do meu coração, os documentos hoje em dia eles estão na versão digital, só que normalmente na prova, quando tá caindo questão sobre documentos, ainda tá fazendo referência àquele verdinho papel
papel moeda. E esse documento tem que ser no original. Então, cuidado para não se confundir na hora da sua prova. Dica boa agora para você que não entende de carro, que, tá tirando carteira agora, ainda vai comprar um carro, fica perdido nessas coisas de documento. O que você faz, né? Ali, CRV, CRLV, é pouca diferença, né? Então, qual que é obrigatório e qual que não é? É o seguinte, o documento que tem a letra L é o que você precisa levar para onde você for, juntamente com a sua CNH. Então, o seu CRLV mais a sua CNH são os documentos que você precisa levar para onde você for. Foi? Ajudou? Acho que essa foi boa, hein? Seguinte, agora qual é o documento para o condutor? Pode ser a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, a PPD, Permissão para Dirigir, documento válido no seu primeiro ano de habilitado, ou a ACC, Autorização para Conduzir Ciclomotores. A ACC, ela não é nem considerada uma categoria, porque ela permite você pilotar só motinhas de até 50 cilindradas e com as mudanças na lei também as motos elétricas. Porém, gente, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, qualquer veículo automotor que tenha a partir de 35 cilindradas, para você dirigir ou pilotar, você precisa ser habilitado, tá bom? Então, você é uma motinha, ela tem 49 cilindradas, precisa pelo menos dessa ACC, ok? Algumas CNHs, elas não têm foto, isso é pergunta de prova. Para condutores com CNH sem foto, este deverá portar, aí a resposta é documento de identificação. Então, existe uma pessoa que tem uma CNH dentro da data de validade e essa CNH não tem foto, aí, juntamente com esse documento, ela tem que portar um outro documento de identificação, identidade, passaporte ou carteira de trabalho. O que é essa CNH sem foto? Na verdade, hoje, elas nem existem mais, tá? Desde maio de 2022, se não me engano, foi o prazo máximo de validade aí para essa galera. Existiam umas CNHs muito antigas, eram chamadas até de PGU, que era o número de registro delas. Condutores de 1891 até 1994 poderiam ter essa PGU, que é essa habilitação que não tinha foto. E as datas de validade delas eram muito loucas. Era tipo, valia por 30 anos. O ano passado até foi lá na autoescola que eu trabalhava, um cara com uma CNH que ele tirou em 1992 e ela era válida até 2018. Ó, que louco isso, entendeu? Então, assim, só que aí entrou uma resolução do CONTRAN, onde esses condutores tinham até maio do ano passado para poder ali renovar a sua carteira. Quem não renovou, se tem CNH sem foto e não renovou até maio do ano passado, perdeu. O prontuário foi extinto e aí precisa dar entrada no processo de habilitação novamente, tá? Mas na prova, a questão aí é essa para condutores de CNH sem foto. Só expliquei para vocês entenderem aí legal o que ela é. Foi? Pessoal, olha só. Os documentos, tanto a sua CNH quanto o seu CRLV, que você precisa levar para onde você for, tem que estar dentro da data de validade, tá bom, bebezinho? Tem que ser de acordo com a categoria do veículo que você está dirigindo também. Não adianta nada você ser habilitado para moto e estar dirigindo um carro. Não vai rolar, vai estar cometendo infração de trânsito gravíssima com o valor da multa multiplicado por 2, ok? No original. O documento, a CNH vencida, você ainda pode circular por aí com ela por 30 dias, ok? Então, se a CNH venceu hoje, você ainda tem um prazo de 30 dias para poder circular com ela. Passados esses 30 dias, você está cometendo infração de trânsito gravíssima. O CRLV vencido, infração de trânsito também gravíssima. O seu CRLV venceu, infração de trânsito gravíssima também, tá bom? Quais são as datas de validade da sua CNH? A lei mudou, então agora se você tem até 49 anos de idade, a sua habilitação virá com prazo de 10 anos. Se você tem entre 50 até 69 anos, a sua habilitação virá com prazo de 5 anos. A partir de 70 anos, a sua CNH virá com prazo de validade de
3 anos, ou conforme o laudo médico. O que quer dizer isso? Você tem uma doença degenerativa, uma doença que vai se agravando com o tempo, o médico pode ali determinar um prazo de validade diferente do que seria de acordo com a sua idade. Mas tá tudo bem contigo, ok de saúde, então a sua habilitação virá com esses prazos aí de validade. O que é cobrado em prova em relação a isso? Um condutor de 72 anos deverá renovar a sua CNH a cada 3 aninhos. Outra mais floreadinha. Um condutor de 72 anos deverá renovar os seus exames de aptidão física e mental a cada 3 aninhos. Como que você renova a sua CNH? Fazendo o exame de aptidão física e mental, popularmente conhecido como exame de vista. Mas lá na prova é cobrado como exame de aptidão física e mental, que na verdade é a forma correta de se falar. A gente que apelidou aí exame de vista, né? Se você precisa da sua habilitação para trabalho, EAR, exerce atividade remunerada, aí você tem que fazer o seu exame de aptidão física e mental e o seu exame psicológico. Se você tem categoria alta, C, D e E, e trabalha com essa categoria, aí você precisa fazer o seu exame toxicológico também, que verifica se o condutor fez uso de alguma substância psicoativa proibida por lei nos últimos 3 meses. Atenção para o vencimento do seu toxicológico, tá? Agora mudou, porque antes o toxicológico acompanhava a data de validade da CNH. Agora não. Agora o toxicológico vence a cada 2 anos e meio. Então a sua habilitação tem 10 anos de validade, mas a cada 2 anos e meio você precisa renovar o seu toxicológico. Foi, pessoas? Deu para entender legal aí, bonitinho sobre documentos? Então, beijo para vocês. Até o próximo vídeo.